Neste vídeo, descubra os detalhes fascinantes e significativos do sepultamento de Jesus. Aprenda sobre o local escolhido para seu descanso final, os rituais judaicos envolvidos e a importância histórica deste evento. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de compreensão e reflexão sobre esse momento crucial da história cristã. José de Arimateia e Nicodemos. Segundo os relatos bíblicos, após a crucificação de Jesus, o corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia, um membro de honra, bem conceituado, uma autoridade do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus, por medo dos judeus. Isso explica como José conseguiu marcar um encontro, pois, ousadamente, obteve permissão de Pôncio Pilatos, o governador romano, para remover o corpo da estaca, e o levou para um sepulcro recém-escavado que ele havia preparado para si mesmo e para sua família, em um jardim próximo ao Calvário, chamado de Jardim do Sepulcro. Porém, José de Arimateia não estava sozinho para realizar tais atos. Ele obteve a ajuda de Nicodemos, aquele que se encontrava com Jesus durante a noite. O sepulcro. O sepulcro era uma caverna escavada na rocha, uma prática comum na Judéia naquela época. Com uma entrada baixa, fechada por uma grande pedra, que rolava sobre uma abertura na entrada para fechar a tumba, garantindo assim a segurança e a privacidade dos túmulos. Dentro do sepulcro, havia uma espécie de câmara principal, onde os corpos eram colocados. Geralmente, havia também nichos nas paredes para os corpos. O ambiente era fresco e escuro, proporcionando um local de descanso final para os falecidos. Lençóis de linho e especiarias. O corpo de Jesus foi colocado neste sepulcro e envolto em lençóis de linho e especiarias, como é de costume dos judeus na preparação para o sepulcro. Na cultura judaica, o corpo era lavado, perfumado, envolto em mortalhas, ataduras feitas de linho, e depois colocavam a pessoa deitada no túmulo. Isso nos remete quando Lázaro ressuscitou e saiu do túmulo ainda envolto por panos, conforme relatos bíblicos. Um dos motivos pelo qual os judeus praticavam o costume de sepultar o corpo envolvido em lençóis de linho na cor branca, que eram conhecidos por eles de mortalhas, linhos baratos. Era para igualar todos os tipos de pessoas da época, tanto ricos como pobres. Pois antes disso as famílias passavam por uma pressão social muito elevada, para adquirirem mortalhas das mais caras. Sendo assim, muitas famílias que estavam passando por situação dolorosa na hora da morte, acabavam por abandonar o cadáver em qualquer lugar ao invés de adquirir ao falecido as mortalhas que eram exigidas pela sociedade, ocasionando uma diferenciação entre as pessoas. Chegada do sábado. Este ato de sepultamento foi feito rapidamente devido à chegada do sábado judaico, que começava ao pôr do sol. Tudo aconteceu muito rápido, porque o sábado, o dia do descanso judaico, estava prestes a começar. E as mulheres que acompanharam o sepultamento observaram onde Jesus foi colocado. No terceiro dia, após a crucificação, as mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Segundo os evangelhos, um anjo apareceu a elas e anunciou a ressurreição de Jesus. Esse relato detalha o contexto e o local onde o corpo de Jesus foi inicialmente sepultado e os eventos que se seguiram à sua ressurreição, conforme descrito nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Esses detalhes adicionais destacam a tranquilidade e a beleza do local onde Jesus foi sepultado, enquanto também fornecem contexto sobre os costumes funerários e o ambiente do túmulo, conforme descrito nos relatos bíblicos. A fé ousada de dois homens.
Podemos observar que, quando José de Arimateia fez o pedido a Pilatos para retirar e preparar o corpo de Jesus, logo passou por cima de todo o medo de retaliações que teria ao assumir publicamente sua fé. O mesmo aconteceu com Nicodemos ao se dispor em preparar os ungüentos para o sepultamento de Jesus. Ele se mostrou um homem determinado e ousado com suas atitudes. José de Arimateia e Nicodemos retiraram o corpo da cruz em um horário em que nenhum dos religiosos naquela época faziam nenhum tipo de trabalho. E também, os preceitos dos judeus diziam que se tocassem em cadáver, deixava o homem cerimonialmente impuro para participar e celebrar a Páscoa, correndo o risco de serem desprezados pelas pessoas. Eles foram capazes de honrar Jesus, quando nem mesmo alguns de seus discípulos ousaram fazê-lo. Pois os corpos de pessoas que recebiam uma condenação por traição a Roma não podiam desfrutar de um sepultamento digno, portanto eles apodreciam ao relento, e depois eram descartados em valas, ou eram entregues aos animais selvagens. Quando esses homens tomaram tal atitude, tirando o corpo do relento, proporcionaram ao Senhor Jesus um sepultamento digno de um nobre daquela época, dando para todos uma grande prova de sua fé em Cristo. Cumprindo assim a profecia de que Jesus seria enterrado entre os ricos,